Estamos de volta e hoje para falar sobre alergias oculares. Quem nos recebe é o médico oftalmologista Dr. Enoque Borges Altoé. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, como é que estão? Muito bem também. Muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório para falar sobre alergias oculares. Vocês são muito bem-vindos, sempre. Obrigada, doutor. Para começar, doutor, vamos explicar ao nosso público o que são as alergias oculares. As alergias oculares são irritações por alérgenos, que são partículas ou substâncias que provocam uma irritação, uma reação alérgica, na parte externa do olho. Essa parte que a gente vê mais branquinha. Aqui no meu olho de modelo, você vai ver que aqui está azulado, mas seria a parte branca. E por fora dela existe uma membrana, que é essa membrana que é irritada quando essa partícula ou substância entra em contato. A pessoa que já tem um tipo de alergia, doutor, ela está mais propensa a ter alergia ocular? Com certeza. Quando uma pessoa tem uma alergia a qualquer substância ou outro tipo de alergia, seja ela de pele ou uma rinite, que por sinal também é muito comum ter uma rinite junto com alergia ocular, ela está mais propensa a ter alergia no olho. Porque a alergia é um processo alérgico do corpo inteiro. Ele envolve o seu corpo inteiro. E em alguns momentos pode acometer mais o olho, em outros mais o nariz, em outros mais a pele, mas basicamente quem tem alergia a algum processo alérgico em qualquer lugar do corpo tem uma predisposição maior para ter uma alergia em outro local. Já tem que tomar um cuidado então, né? Com certeza. Quais são os sintomas, doutor, que o doutor mais recebe aqui, mais comum no seu consultório dessa alergia? As alergias oculares, elas cursam muito com uma vermelhidão, coceira, sensação de olho seco, sensibilidade à luz é muito comum e ardência ocular. Eu acho que esses são os maiores sintomas que eu ouço aqui com mais recorrência no nosso consultório. Tem algum teste para fazer, para saber se é alergia ocular ou a gente só descobre quando tem essa alergia? A alergia ocular, ela é uma alergia, como eu te disse, é um processo sistêmico. Existem testes que podem ser feitos, não especificamente para o olho, mas para o corpo todo, com um especialista chamado alergologista. Existe um teste que você faz várias microfissuras na pele, você pega uma injeçãozinha e vai colocando várias substâncias, e ele vai ver o que provoca alergia. É claro que essa alergia ela vai ser provocada no seu corpo inteiro, pode ser nariz, pode ser pele, pode ser olho, mas seria um teste para ser feito. Um teste exclusivo para falar só do olho não existe, até porque a alergia não é só no olho, ela é sistêmica, ela é do corpo todo. Perfeito, doutor. Agora, um hábito muito comum que a gente tem é de coçar os olhos, né? Isso inúmeras vezes durante o dia. Esse é um problema, doutor? Esse é um enorme problema. Eu vou elencar três coisas que você pode ter coçando os olhos. A primeira, é claro, você pode machucar o olho. A segunda é em algum momento levar uma mão suja e gerar uma infecção como uma conjuntivite. E a terceira coisa que você pode ter é que o ato de coçar os olhos repetidamente pode fazer o seu grau alterar e até aumentar. Então, realmente, coçar os olhos seria algo que deveria ser evitado ao máximo custo. A gente tem como prevenir também essa alergia, doutor? Tem alguns produtos, seja maquiagens, que pode piorar essa alergia? A alergia ela pode ser provocada por qualquer substância. Algumas pessoas podem ter alergia a determinada substância e outras não. Uhum. Então, na verdade, a gente precisa definir e identificar o que provoca alergia nessa pessoa. Uma vez que você sabe que aquilo provoca alergia em você, o ideal seria que você pudesse evitar entrar em contato com isso. Agora, vamos falar um pouquinho também, doutor, dos colírios? A gente tem alguns colírios. Os colírios mais comuns usados na alergia ocular são os lubrificantes, para poder ajudar a limpar e hidratar os olhos. Temos antialérgicos, que são antialérgicos não hormonais, que não envolvem corticoides. Temos os antialérgicos que são hormonais com corticoides e, inclusive, em alguns casos, usamos remédio oral para auxiliar no nosso tratamento. O ideal é que realmente passe pelo oftalmologista para saber qual tipo de colírio o doutor vai estar indicando para esse paciente, não é mesmo, doutor? Com certeza. O colírio indicado para cada paciente vai depender do quadro dele e também do que ele tem de reação a esse alérgeno. Como eu te disse agora há pouco, como temos alguns tipos de colírio, nós vamos usando um a um para ver o que vai se adequar mais àquele paciente, baseado em toda a sua história e ao quadro clínico.
Que é até um perigo, né? Às vezes as pessoas tá lá usando um colírio, achou que foi legal para ele, aí tá comentando o outro, aí ele indica ali aquele colírio, acaba usando o colírio, acaba piorando a situação, né, doutor? Isso é muito verdade. Algumas vezes você pode ouvir o seu vizinho ou algum colega te indicando um colírio para determinada situação, mas eu já tive alguns pacientes que inclusive desenvolveram glaucoma pelo uso excessivo de colírios com corticoide, porque achou que aquele colírio poderia ser utilizado para qualquer quadro de alergia. E esse uso prolongado pode desenvolver um glaucoma ou outras doenças. Doutor, de uma vez que não se trata essa alergia, se o paciente fica, né, deixando para depois, acha que é normal essa coceira, não sabe que é uma alergia, ela tende a piorar. Quais são as consequências? O ato de você ficar com o olho irritado, coçando e provocando lesões, mesmo que microscópicas, que podem ir sendo acumuladas e cronicamente aumentando, pode gerar uma opacidade na parte de córnea, muitas vezes uma úlcera levando a infecção, o que pode gerar inclusive uma opacidade da córnea que pode fazer você perder a visão permanentemente e a gente não conseguir recuperar ela. Crianças também podem ter esse tipo de alergia, doutor? Com certeza. A população infantil, ela costuma ter uma taxa de alergia maior do que os adultos. Inclusive, uma das coisas que eu recomendo muito aos pais quando vêm aqui é para tratar bem as crianças, porque normalmente, com o crescimento e ficando um pouquinho mais velhas, elas tendem a dar uma reduzida nessa reação alérgica. Elas ficam menos alérgicas quando ficam maiores. Doutor, de uma vez que o doutor diagnosticou aí a alergia ocular no seu paciente, como se dá o tratamento e acompanhamento desse paciente? Normalmente, esse paciente vai precisar de um acompanhamento recorrente. Muitas vezes a gente vai tratar, ele vai melhorar e a gente costuma tirar os colírios gradativamente, aqueles que não podem ser usados cronicamente. Mas, como eu te disse, inúmeras vezes esse colírio pode trazer problema e ele não pode continuar o tempo todo. Se você voltar a ter contato com algo que te traga alergia, isso pode desencadear um novo quadro alérgico. E aí, novamente, a gente vai precisar iniciar todo o processo para tentar tirar você dessa crise e voltar a ter uma vida normal. Por isso que é tão importante o acompanhamento com esse paciente, né, doutor? Com certeza, o paciente que tem alergia, ele recorrentemente acaba vindo em consulta para acompanhamento e algumas vezes até para alguma crise que ele acaba tendo no decorrer do ano. O ideal, doutor, é vir no oftalmologista para até um exame de prevenção, não só quando está com algum tipo de problema. Há quanto tempo? Em 6 meses? Em um ano? A preconização ouro de tratamento e acompanhamento seria uma avaliação de 6 em 6 meses. Mas a nossa orientação é que você tenha, no mínimo, uma vez ao ano a avaliação, para você ver inúmeras coisas, como irritação, seu grau, fundo de olho, se existe alguma coisa que está fora do padrão. Doutor, muito obrigada por todas essas informações do nosso programa. Adorei o nosso bate-papo, saber um pouco mais sobre as alergias aí oculares. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço, permaneço à disposição. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Enoque Borges, Altoé. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.